Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico e psicodramatista. Uma das coisas que eu penso ao longo da minha vida de médico, psiquiatra e de psicoterapeuta, psicodramatista, é que o sucesso é muito fácil. O difícil é lidar quando os instrumentos que nós temos à nossa disposição, que nós sabemos usar, não funcionam. Ou os instrumentos podem até funcionar, mas a relação não está funcionando, a relação profissional-paciente não está funcionando. Ou seja, o que eu quero conversar aqui é com o lado, vamos dizer assim, com o lado escuro da Lua, Dark Side of the Moon. O lado escuro da Lua, de todo profissional, é aqui quando não funciona. A palavra que normalmente se usa é sucesso e insucesso, sucesso ou fracasso. Pensar dessa forma, essa forma que é ou um ou outro, me parece nos colocar numa armadilha e nos impor, literalmente, que nós temos que funcionar sempre bem e ao nós ou aquilo não funcionar, nós sermos fracassados como profissionais. Eu prefiro pensar de um outro jeito, e aí foi o psicodrama que me ensinou, de que toda relação terapêutica ela se constrói mediante a participação dos dois personagens. É preciso que os dois construam uma história juntas. Segundo lugar, é preciso que um instrumento funcione. Falando de psiquiatria, medicações são instrumentos que nós usamos em que nós sabemos qual é o objetivo para a maioria das pessoas. Mas isso é a média. Mas existem extremos em que podem funcionar bem demais ou podem funcionar ou não funcionar. Então, esses dois instrumentos que eu uso, seja o instrumento da farmacologia, o remédio, seja o instrumento da psicoterapia, psicodrama, eles têm uma potência própria, mas eles não são milagrosos. Nenhum profissional é milagroso. Na realidade, a relação terapêutica, eu volto a afirmar, é sempre uma construção bilateral. Seja psiquiatra, seja psicólogo, seja psicoterapeuta, essa relação é sempre criada, construída pelo encontro desses dois papéis. O papel de paciente, o papel que está solicitando uma ajuda, e o papel daquele que fornece ajuda, seja psiquiatra, psicólogo ou psicoterapeuta. Então o que eu quero tratar aqui, minha intenção tratar aqui, não é aquilo que vocês ao longo do vídeo, vocês me veem tratando como se tudo fosse uma estrada, sabe a Estrada do Sol, lembrando a música de Jobim e Fernando César? Uma linda estrada no sol num dia primaveril. Muitas vezes é. Muitas vezes o exercício terapêutico, o exercício farmacoterápico é uma estrada do sol. Mas muitas vezes não é. Então, muito recentemente, eu tive uma situação similar, em que, do ponto de vista formal, sintomático, as coisas estavam melhorando, mas a urgência da pessoa em obter uma melhora maior em outros aspectos era tão grande em que terminou por comprometer o nosso relacionamento. Hoje eu terminei por pedir notícia a ela. Ela já não está mais comigo, essa pessoa. Ela procurou um outro profissional. Não sei em que pé está. Mas é esse aspecto que eu quero me referir. Não me sinto menor profissional, não me sinto um profissional menor, não me sinto profissional menos capacitado, porque em alguns momentos não pude contribuir, ou, como eu disse, eu não pude ser útil a ela. Embora sob o meu aspecto estivesse sendo, mas sob o aspecto dela, não.
E como o jogo é bilateral, não adianta apenas aquela velha paródia, né? A cirurgia foi bem e o paciente morreu, né? Aquela piada antiga sobre a medicina. O paciente morreu, mas a cirurgia foi um sucesso. É impossível um tratamento ser sucesso se o paciente não reconhece como tal, porque é ele que valida. É ele que valida a melhora. Do ponto de vista profissional, no meu ponto de vista, ela estava tendo melhor. Do ponto de vista dela, não. E ela buscou uma outra pessoa. E é esse aspecto que eu quero me referir. Buscar um outro profissional é um direito de qualquer paciente. Procurar uma outra forma de ajuda, se a medicina, um grande médico americano chamado William Osler, ele dizia que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Ou seja, se nós estendermos a palavra medicina para todos os aspectos da saúde como um todo, né, incluindo fisioterapia, aliás, hoje é o dia do fisioterapeuta, seja fisioterapeuta, seja odontólogo, seja psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, cirurgião. A medicina, como toda a área de saúde, vamos tirar o termo medicina e colocar essa frase de William Osler num contexto mais genérico, mais amplo. Então, a área da saúde é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade. Por que ele insistia nisso? Porque é sempre uma construção em que nós temos um modelo, nós temos algo que nos orienta, estrategicamente nós sabemos o que conseguir. Mas a tática, ou seja, o lidar no dia a dia com cada paciente, isso exige uma condução que é mais artística do que científica. Um cirurgião, ele tem a estratégia cirúrgica dele, que ele desenha, planeja antes de operar, mas ao abrir e ver a situação real, ele precisa desenvolver o que se chama de tática cirúrgica, ou seja, ele encontra uma realidade que ele precisa encontrar um recurso para lidar com ela taticamente, dentro do objetivo geral estratégico. Como um todo na área de saúde é assim. Nós temos uma noção estratégica, ou seja, nós temos o caminho que nós queremos perseguir, mas ao encontrar com a realidade, nós precisamos adaptar taticamente a cada momento que acontece. E aí que, como é uma construção bilateral, é que o encontro, como dizia Moreno, o encontro de dois, se torna tão importante. E que, nesse aspecto, eu volto a repetir, é muito bom quando tudo funciona. E, aliás, nós nos sentimos um bom profissional quando a maior parte das vezes tudo funciona. Mas isso absolutamente não significa que eu ou qualquer outra pessoa que esteja fazendo vida detenhamos toda a verdade sobre aquilo que acontece. Cada profissional sabe que no exercício da sua profissão, todos os seus instrumentos têm limite. E o limite é dado pelo instrumento, mas é dado também pela construção da relação que é entre o paciente e o profissional. Como hoje é o dia do fisioterapeuta, usando a minha expressão que eu digo às minhas fisioterapeutas, Maria Luísa e Mônica. Em psicoterapia, fisioterapia, ortodontia, psiquiatria, psicoterapia, todas essas relações humanas, elas dependem da pessoa querer e de um profissional ofertar. É da junção dessas duas coisas que se conduz ao tratamento. Então, isso não significa, então se não deu certo é culpa do paciente. Não, não é isso. É que há relações que se constroem e há relações que não se constroem. Há relações que podem reverter e melhorar e há relações que não conseguem reverter. O mais importante é que nós não vejamos a nossa profissão de saúde como um todo como sendo uma estrada ensolarada numa manhã primaveril. Em muitas vezes, mas muitas vezes é um beco sem saída. Então não é fracasso profissional que cada um de nós devemos sentir, é perceber que não funcionou daquela forma, mas eu costumo dizer quando eventualmente, como aconteceu com essa paciente, eu estou por aqui. Consultar uma outra pessoa, buscar um outro profissional, é uma outra visão.
E muitas vezes essa outra visão pode ser extremamente útil para o profissional, porque há duas formas de nós não vermos uma coisa. Ou quando nós somos cegos para essa coisa, ou quando nós vemos tanto essa coisa que deixamos de percebê-la. Ela existe, mas não nos chama atenção. Então, muitas vezes, o olhar de outro profissional faz ressaltar pela novidade para ele algo que, como vinha sendo construído mais lentamente na relação profissional-paciente, não era percebido pelo profissional anterior. Porque como as coisas foram mudando muito lentamente, ele se habituou a não perceber, embora visse, mas não enxergava. Então, muitas vezes, pode ser extremamente útil essa outra pessoa ver quando as coisas começam a patinar. E muitas vezes é uma questão de adaptar-se a outro profissional. Né? Como nossa profissão, considerando como toda a área de saúde, nossa profissão, ela não é só uma técnica aprendida, ela é um ser humano exercitando uma técnica aprendida, portanto, é um encontro sempre de dois seres humanos. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando muitas vezes funciona, ótimo, nós temos a sensação e a gratificação. Mas quando não funciona, não é insucesso nem fracasso. É o momento de nós pararmos para ver o que é que não funcionou nessa relação. Aliás, eu sempre brinco com pacientes meus, adolescentes ou estudantes universitários, de que ao fazer uma prova, tira 10 me diz muito menos do que aquela pessoa que tira 2 e sabe o que errou. Porque muitas vezes a pessoa pode tirar uma nota elevada sem saber exatamente por que acertou. E muitas vezes uma pessoa pode tirar uma nota nominalmente baixa, mas ela tem noção clara do erro. E ter noção clara no erro é muito mais importante do que o aprendizado decorado. Então, quando eu fui professor durante muito tempo, eu me preocupava mais com a previsão da pessoa ao sair da prova. Se uma pessoa ao sair da prova diz eu fui mal e efetivamente foi, para mim significa que o conteúdo ela tem noção do que errou. Mas aquele que diz eu fui mal e tira 10, o acerto foi meramente casual. Voltando para o nosso tema agora, nós não estamos tratando de fracasso nem sucesso, mas de relações humanas que se constroem. Muitas vezes elas são produtivas e positivas e muitas vezes elas não são produtivas. Algumas vezes elas não são produtivas. Espero que haja sido útil. Tchau.